Quando a gente quer dramatizar coisas em inglês, quem me conhece, quem assiste meus vídeos sabe que eu sou um pouco dramática. A gente costuma usar expressões, costuma usar estruturas pra realmente representar tudo isso que você tá sentindo, todo esse drama, todas essas coisas aí. Hoje a gente vai falar de como comparar coisas, como falar do crescimento de coisas ou da diminuição de coisas usando double comparatives. Então já é uma estrutura mais avançada do inglês. Se você ainda não tem muita certeza de como fazer comparativos e superlativos em inglês, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo vídeos sobre isso que eu já falei aqui no canal, como colocar o ER, como usar o more, o EST e colocar o most. Então essas estruturas em inglês são um pouco diferentes do português, então vale a pena dar uma estudada. Conforme você vai querendo dramatizar o que você fala em inglês, a gente pode falar de coisas que estão crescendo muito, 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 ou que estão diminuindo muito, muito, muito. Então são duas maneiras que a gente consegue usar double comparatives in English. E a primeira é para falar de uma coisa que está mais e mais ou menos e menos. Então se eu quiser falar, por exemplo, que hoje em dia mais e mais pessoas usam a internet, sei lá, usam o YouTube para aprender coisas, eu posso falar today more and more people use YouTube to learn things. More and more people use YouTube. Então mais e mais pessoas, muito parecido com o português. Se eu quiser falar que menos e menos pessoas, cada vez menos, né? Cada vez menos pessoas usam assistem televisão, por exemplo. Eu posso falar menos e menos pessoas assistem televisão, por exemplo. Eu posso falar fewer and fewer people watch TV nowadays. Então menos e menos pessoas, cada vez menos assistem. Então eu uso more, eu uso less para quando for uma coisa incontável, no sentido de menos, e poucas, né, ou menos para contáveis, eu uso o fewer. Então more para grandes quantidades que aumentam mais e mais, e less e fewer para menos quantidades, quando uma coisa vai diminuindo, menos e menos pessoas. Esse tipo de repetição, ele aparece para realmente dramatizar alguma coisa. E quando o processo realmente está crescendo ou está diminuindo. O segundo jeito de ser dramático e enfatizar essas comparações é com causa e consequência. Então, como assim? Imagina que eu tenho essa reflexão do YouTube versus TV pra gente comparar. Então, quanto mais pessoas assistem o YouTube, menos pessoas assistem televisão. Então você vê que eu tenho uma coisa aí de duas situações, duas frases que eu também vou dramatizar com isso. Então imagina que a gente tá fazendo esse exemplo comparando o YouTube e a televisão. Então eu posso falar: the more people watch YouTube, the less they watch TV. The more they watch YouTube, vírgula, the less they watch TV. Então, quanto mais uma coisa acontece, menos outra acontece. Outra coisa que a gente pode falar é do estudo, do tudo que a gente tem para aprender na vida. Então, quanto mais eu estudo, mais eu preciso estudar, mais eu tenho coisas para aprender. Então, você também pode usar com mais e mais. Quanto mais uma coisa acontece, mais a outra acontece. The more I study, the more I have to learn. Então você vê que é o the more e o the more. Esse the, ele confunde um pouquinho na hora da gente fazer double comparatives, porque a gente costumava usar esse the para superlativos, tipo the most, the best, the greatest. Só que nesse caso desses doubles, dessa causa e consequência, a gente vai usar ele com comparativos, the more, the better, etc. Para tudo que a gente falou no vídeo de hoje, também é possível usar com adjetivos curtos. Você lembra que adjetivos curtos em inglês não recebem o more e não recebem o most. Eles recebem o ER no final. Então eu posso fazer nessa frase: quanto melhor você aprende, melhor você pratica. Então, the better you learn, the better you practice. Então, esse better, você vê que você não tá usando o more, porque ele vem do adjetivo good e ele é um adjetivo curto. Então, essas regras pra gente treinar essa dramatização, essa parte mais enfática do inglês, a gente precisa ter as regras do comparativo e do superlativo bem claras, pra gente conseguir usar o que é adjetivo curto, o que é adjetivo longo. Vamos colocar seus exemplos aqui nos comentários pra gente trabalhar junto e ir estudando. É uma coisa de
inglês mais avançado, então é bacana você usar, porque se você consegue se diferenciar dos demais e se destacar, por exemplo, numa entrevista de emprego, numa conversa, quando você quiser realmente soar mais nativo, né, mais avançado. Espero que você tenha curtido o vídeo, compartilha aí se você tiver alguém que quer saber sobre isso também, que tá estudando com você, and bye! Expression of the day. Já que a gente falou de superlativos e comparativos e essa dramatização do inglês, a gente tem uma expressão que é bem utilizada com esses double comparatives. Quando você vai, por exemplo, chamar 3 pessoas para saírem com você, e aí alguém vira e fala: ah, posso levar o fulaninho? Posso levar a minha irmã? Posso levar meu namorado? E aí você fala: quanto mais gente, melhor. Bora, vamos comigo, vamos todo mundo. A expressão para isso em inglês é the more the merrier. The more the merrier. Então lembra dessa comparação? Quanto mais, the more, the merrier. Esse merrier vem daquele famoso Merry. Sabe aquele Merry do Merry Christmas, Merry New Year? Esse Merry quer dizer um happy, quer dizer feliz, né? É um jeito mais formal de dizer feliz. Então, quanto mais pessoas, quanto mais gente, quanto mais coisa, mais feliz o resultado. Então, por exemplo, num exemplo desse de sair com seus amigos, come on, you can bring whoever you want. The more, the merrier. Você pode trazer quem você quiser, quanto mais, melhor. Então é um desses exemplos de double comparatives, pode usar e colocar na sua listinha de expression of the day. And bye!